Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renato Outsider. Galera, o vídeo de hoje eu vou trazer uma operação, galera, da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro contra agentes públicos, né, que são acusados de ter ligação com o TCP, que é o Terceiro Comando Puro, né, a segunda maior facção aqui do Rio de Janeiro, né, e um dos alvos é o deputado estadual Val Ceasa. Inclusive foi presa a Suelen Bacana, galera, que ela é viúva do ex-vereador, né, o Zico Bacana, que foi eliminado em 2023, tá? Vou deixar a reportagem para vocês verem e daqui a pouco eu concluo o vídeo. Informações sobre a operação da Polícia Civil, também do Ministério Público, que está investigando suspeitas de ligação do deputado estadual Val Ceasa, do PRD, com o Terceiro Comando Puro. Um ex-vereador e também um ex-assessor parlamentar são investigados nesse caso. 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Alerj e também em endereços ligados aos alvos. Vamos ver. Durante cerca de uma hora, agentes do Ministério Público e policiais da Coordenadoria de Investigação de Agentes, com foro da Polícia Civil, fizeram buscas dentro do prédio da Assembleia Legislativa do Rio. Os agentes levaram computadores e documentos. Eles foram ao gabinete do deputado estadual Val Ceasa, do PRD, investigado por suspeitas de envolvimento com a facção Terceiro Comando Puro. Em buscas na casa do deputado, as equipes encontraram R$166 mil em dinheiro vivo. Ao todo, R$300 mil foram apreendidos em diferentes endereços ligados ao parlamentar. Outro alvo da investigação foi o ex-vereador do Rio, Ulisses Marins, do União Brasil, que deixou o cargo em 2024. Ulisses Marins chegou a ser nomeado no dia 10 de novembro do ano passado para assumir um cargo na administração regional de Rocha Miranda, vinculada à Subsecretaria de Coordenação Governamental. Mas a nomeação foi tornada sem efeito uma semana depois, no dia 17 de novembro. Segundo a Prefeitura do Rio, o nome dele foi analisado e reprovado pela Secretaria de Integridade do município. A operação investiga a suspeita de que agentes públicos usaram influência política para tentar frear uma ação contra o Terceiro Comando Puro. Segundo o Ministério Público, os investigados tentaram impedir a demolição de imóveis usados pela organização criminosa no chamado Complexo de Israel. Entre os imóveis estava uma grande área de lazer atribuída ao traficante Peixão, apontado como um dos principais chefes da facção. Um documento interno da Secretaria Municipal de Ordem Pública, obtida pelo G1, aponta que a demolição do local foi adiada várias vezes. Segundo o documento, a demolição estava inicialmente marcada para 14 de dezembro de 2023. Mas 3 dias antes, uma promotora de justiça informou que foi procurada por um coronel da Polícia Militar. Ele teria informado que deputados e vereadores tinham procurado o comando da PM, afirmando que os imóveis eram usados para atividades de assistência a idosos e crianças. O relatório afirma que no dia seguinte, Ulisses Marins entrou em contato com o secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale, informando que ele e o deputado estadual Val Ceasa tinham estado com integrantes da Polícia Militar e que, na ocasião, tinham sido informados de que não haveria apoio operacional para a demolição naquela semana. Sem garantias de segurança, a operação foi cancelada por falta de apoio da PM. A ação só se concretizou em março do ano passado. O documento do Ministério Público que pediu as buscas contra os alvos também afirma que Val Ceasa e Ulisses Martins procuraram o comandante do batalhão da área em 2023 para pedir informações sobre a operação de demolição do resort no Complexo de Israel. O MP menciona um depoimento do comandante relatando essa pressão por informações. Ele disse que os parlamentares não marcaram reunião e entraram na sala perguntando se o comandante tinha conhecimento de uma operação de demolição de imóveis em Vigário Geral e Parada de Lucas. Os parlamentares informaram que souberam da ação por meio da Associação de Moradores e o comandante afirmou que foi instruído a dizer que não tinha o poder de repassar essa informação sigilosa.
Ainda de acordo com o MP, alguns dias depois, um dos imóveis que seriam alvo da operação exibiu uma faixa de supostos projetos sociais com os nomes dos parlamentares. Entre os alvos de hoje também está o ex-assessor do gabinete de Valceasa, Michael Johnny Viana de Azevedo. As investigações apontam que ele é funcionário fantasma da Rio Luz. A polícia encontrou armas de fogo na casa dele. A namorada de Michel, Suelen Reis, também estava no local e foi detida. Ela é suplente na Câmara de Vereadores do Rio e tem cargo comissionado na Rio Luz. No total, a Justiça autorizou 14 mandados de busca e apreensão. As diligências foram feitas na Lerge, na Ceasa, na Rio Luz e em outros endereços no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Os investigados ainda não foram denunciados. O Ministério Público vai agora analisar o material apreendido durante a operação de hoje. Valceasa é o terceiro deputado estadual investigado por ligações com facções criminosas nos últimos 6 meses no Rio. Ano passado, os ex-deputados Rodrigo Bacelar e TH Joias foram presos pela Polícia Federal, acusados de agir em parceria com o Comando Vermelho. Hoje, mais cedo, na Lerge, Valceasa se defendeu das acusações. Eu trabalho, tia Ju, de domingo a domingo, dando dignidade aos mais carentes do Rio de Janeiro, as pessoas que precisam do poder público para a gente melhorar a vida das pessoas. E estou sofrendo essa perseguição política, mas Deus e a justiça vai provar que a gente é gente de bem. Muito obrigado. Bom, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio fez um balanço da operação, falou sobre os próximos passos da investigação. As buscas hoje resultaram na apreensão de inúmeras armas de fogo, cerca de R$340 mil em espécie, além de aparelhos informáticos. Num segundo momento, numa segunda etapa dessa investigação, os dados constantes desses aparelhos informáticos serão extraídos e examinados. Tudo com o objetivo de esclarecer, de elucidar a participação desse parlamentar e de um ex-parlamentar na organização criminosa Terceiro Comando Puro. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro informou em nota que acompanha a operação do Ministério Público, reforçou o compromisso com a transparência, se colocou à disposição para prestar toda a colaboração necessária ao andamento das investigações. A Central de Abastecimento do Estado do Rio disse que o deputado Valceasa não tem qualquer ingerência na gestão da instituição. A central afirmou que não há qualquer investigação interna relacionada aos fatos divulgados pelo Ministério Público e que atua em permanente cooperação com os órgãos competentes. A Prefeitura informou que o servidor Michel Johnny Viana de Azevedo vai ser exonerado do cargo que ocupa na Rio Luz. Ele foi nomeado em fevereiro de 2025 e, na ocasião, nada que vetasse a sua nomeação foi encontrado pela Secretaria de Integridade. Não conseguimos contato com as defesas dos outros alvos dessa operação. Atenção, a Adriana Rezende está chamando, tem informação importante sobre essa investigação que está acontecendo, essa operação que está acontecendo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Olha que ponto chegamos. Pois é, e a Adriana já foi lá para a Lerge e temos agora o nome, pelo menos, de um dos alvos, não é isso, Adriana? Sim, Lília e Fachel, né, os agentes do Ministério Público estão cumprindo o mandado de busca e apreensão aqui dentro da Assembleia Legislativa do Rio. Nesse momento, eles estão no gabinete do deputado Valceasa, que é do partido PRD, Partido de Renovação Democrática. A suspeita de envolvimento de deputados e outros agentes públicos com o Terceiro Comando Puro, uma facção criminosa que atua aqui no Rio de Janeiro. Essa operação
operação ela foi autorizada pela Justiça, faz parte exatamente de uma investigação que apura a suposta ligação desses agentes com essa facção, o TCP. Segundo o Ministério Público, são alvos os mandados e, além desse deputado estadual, também o ex-vereador Ulisses Marins, além de um ex-assessor parlamentar que hoje trabalha em uma empresa pública de energia. De acordo com as investigações, os suspeitos teriam atuado para obter informações sobre uma operação policial sigilosa que seria realizada ali na região de Parada de Lucas, no Complexo de Israel, na zona norte do Rio. A apuração aponta ainda que eles teriam usado influência política para tentar impedir a demolição de imóveis apontados como utilizados pela organização criminosa. Os agentes chegaram aqui na Alerj por volta de 7 horas da manhã. Logo depois, a porta aqui da entrada principal foi aberta. Eles teriam entrado pelos fundos, já que não havia ainda essa entrada principal, acesso por essa entrada principal. Ao todo, foram expedidos 14 mandados de busca e apreensão. Além daqui da Alerj, as diligências elas acontecem em outros endereços no Rio de Janeiro, também na SEASA, na Central de Distribuição e no Espírito Santo. A gente está aqui aguardando os agentes do Ministério Público, eles podem sair aqui da Alerj a qualquer momento. As buscas iniciaram por volta das 7 horas da manhã, estão concentradas então no gabinete desse deputado estadual que já está no segundo mandato, Val Ceasa. Então, qualquer nova informação, assim que o Ministério Público tiver também outras apurações, outras informações sobre essa operação que acontece nesse momento, a gente volta aqui para informar. A gente está por aqui acompanhando, por enquanto, nenhum movimento, apenas de funcionários que estão entrando aqui na Alerj. Mas, mais uma vez, a Casa do Legislativo do Rio de Janeiro é alvo de uma operação, dessa vez de suposto envolvimento de agentes públicos, de deputados estaduais com o crime organizado. Nesse caso, com a facção criminosa Terceiro Comando Puro. Pessoas que estariam impedindo a realização ali de operações, principalmente no Complexo de Israel. Então, assim que a gente tiver novidades, eu volto aqui para informar Lília e Fachel. Olha, obrigado, Adriana. Isso é gravíssimo, tá? Isso é gravíssimo. Essa investigação do Ministério Público, então, onde tem buscas aí, investigação envolvendo o deputado Val Ceasa do PRD. É muito importante que o deputado que recebeu votos, ele tem poder de representação na Assembleia Legislativa, é muito importante que ele se manifeste imediatamente. Mas não pode ter essa história de, não, peraí que eu não vou falar, vou esperar. Não, não. Porque é o momento de você não ter nenhuma dúvida, de você ter total transparência. E que qualquer coisa fora isso aumenta a suspeita. Então, assim, o Ministério Público está investigando, o Ministério Público é que diz que tem aí os indícios suficientes para essa investigação, de uma ligação que no estado do Rio de Janeiro não pode ser minimamente aceitável pelo que a gente vive, quer dizer, relações muito próximas com essa quadrilha que é o Terceiro Comando. Isso precisa ser explicado. Tem uma informação importante aqui, informação apurada pelo Rafael Nascimento, nosso colega repórter do G1, de que esses investigados, a suspeita é de que teriam tentado impedir aquela operação que destruiu o resort do Peixão. Agora, a pergunta é por quê? Por que que essas pessoas que têm poder, por que que essas pessoas que receberam voto de confiança da população fizeram isso? Segundo o Ministério Público, segundo as investigações. Então, eu repito, o momento daquele político ilibado, daquele político transparente, daquele político que só pensa no seu eleitor, que todos dizem a mesma coisa, não é? Todo mundo diz isso. O momento é agora. O momento é já. Né? Então, o deputado Val Ceasa, do PRD. E o ex-vereador alvo é o Ulisses Marins. Olha, e esse ex-vereador. Então, é muito importante, mas muito importante que se manifestem. E que se manifestem imediatamente, com respeito aos seus eleitores e respeito ao Estado do Rio de Janeiro.
e respeito à instituição que é a Assembleia Legislativa, seja lá como você, o senhor e a senhora em casa enxergam essa instituição. Porque uma coisa são as pessoas que estão lá dentro, outra coisa é a instituição, que ela é fundamental e necessária. E necessário, que não dá para a gente perder, para deixar ela se acabar. Né? Então é muito importante que a gente está vendo aí, deputado Valceasa do PRD, e aí o Ulisses Marins, ex-vereador. Ex-vereador. Mas o Lucas Soares, nosso produtor, nosso colega, me lembra aqui o seguinte, que até hoje o Ulisses está se apresentando como vereador. Você entra na rede social dele... Não é comum, né? Isso, ele está lá, vereador, assim. mas o mandato dele acabou em 2024. É comum. Os políticos fazem isso. Uma vez no cargo, para sempre se chamam do cargo. Essa investigação do caso do deputado Valceasa, PRD, foi determinação do próprio procurador-geral Antônio José Moreira, tá? Ele cuidou do caso pessoalmente. Essa informação está chegando, então, aqui da comunicação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, eu repito, tá? Pelo cargo, não estou falando da pessoa, não conheço, mas pelo cargo, é fundamental que esse representante da população, que recebeu o voto e que recebeu a confiança da população, se manifeste imediatamente. Não pode demorar meia hora. Porque quanto mais demora, piora. E nós estamos tentando contato com as defesas do ex-vereador e do deputado. Vamos lá, o Lúcio Castro está chamando, tem mais informações sobre a operação da Polícia Civil e do Ministério Público contra políticos que teriam envolvimento com o TCP. Lúcio. Tino, a sessão ordinária que estava prevista para esta quinta-feira aqui na LERJ foi realizada normalmente. Porém, os parlamentares presentes no plenário não deram declarações sobre as apurações que são feitas pela Polícia Civil e também pelo Ministério Público. O encerramento aconteceu agora há pouco. Foram 14 mandados de busca e apreensão cumpridos por agentes especializados da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público. Eles estavam acompanhados de equipes da Coordenadoria de Investigação de Agentes com foro da Polícia Civil. Os endereços checados foram aqui no estado do Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Conforme as investigações, o deputado estadual Valceasa teria tentado impedir demolições de imóveis ligados ao 3º Comando Puro, especialmente no complexo do Chapadão. Ele teria usado de influência política junto à Polícia Militar. Veja bem, hein? É alvo dessa mesma apuração da Polícia Civil e do Ministério Público o ex-vereador Ulisses Marins, além de um ex-assessor parlamentar. Vamos saber mais detalhes deste caso com o Procurador-Geral da Justiça, Antônio José Moreira. Essa investigação se iniciou a partir da intervenção deste parlamentar estadual e do, à época, vereador, com o objetivo, intervenção feita para impedir, para obstaculizar a demolição de imóveis, até apelidados como Resort do Peixão, utilizados por membros dessa organização criminosa. As buscas hoje resultaram na apreensão de inúmeras armas de fogo, cerca de R$340 mil em espécie, além de aparelhos informáticos. Num segundo momento, numa segunda etapa dessa investigação, os dados constantes desses aparelhos informáticos serão extraídos e examinados, tudo com o objetivo de esclarecer, de elucidar a participação desse parlamentar e de um ex-parlamentar na organização criminosa 3º Comando Puro. O deputado estadual Valceasa e o ex-vereador Ulisses Marins são alvos de uma operação contra políticos envolvidos, segundo as investigações do Ministério Público e também da Polícia Civil, com traficantes do 3º Comando Puro. Isso aconteceu para impedir a demolição de algumas irregularidades. Lembrando do Resort do Peixão? Seria uma delas. A reportagem completa é de Fabiana Martinez. Rodou. Policiais civis e agentes do GAECO estiveram na Assembleia Legislativa do Estado para cumprir um mandado de busca e apreensão. O alvo foi o gabinete do deputado Valceasa, do PRD.
As buscas duraram cerca de 1 hora e os agentes deixaram o local levando malotes com materiais apreendidos. A polícia também esteve no Ceasa, onde o deputado tem uma loja de hortifruti. Outro alvo da ação é o ex-vereador do Rio, Ulisses Marins, atualmente servidor municipal. Ao todo, são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão contra investigados por suspeita de ligação com a facção criminosa Terceiro Comando Puro. A operação teve início após indícios de que parlamentares teriam procurado a Polícia Militar para obter informações sobre uma operação sigilosa para demolir imóveis utilizados pelo TCP em Parada de Lucas, região conhecida como Complexo de Israel, na zona norte do Rio. Em março do ano passado, a polícia encontrou na comunidade um resort que seria do traficante Álvaro Malaquias, o Peixão. Na fachada, uma placa indicava que ali funcionava um projeto social da criança ao idoso, realizado pela deputada federal Dani Cunha, por Ulisses Marins e por Val Ceasa. Mas, segundo o Ministério Público, os políticos usaram a influência deles para adiar a demolição do imóvel, que pertencia ao traficante. Eu nunca vi tal de resort, eu não conheço, eu só quero que a imprensa coloque o que é certo. Eu trabalho para os humildes. Eu fui no Eduardo Paes faz uma Vila Olímpica lá para dar dignidade ao povo. Lá tá bom? onde? Bom dia. Lá onde? Lá onde foi derrubado esse bagulho aí que eles falam que é... Então o senhor sabe que é um resort? Quem não sabe, minha filha, são em tudo quanto é jornal. Val Ceasa já havia aparecido em uma investigação da Polícia Federal que revelou o interesse do Comando Vermelho em se aproximar de agentes políticos com trânsito no poder público. Em janeiro de 2025, em troca de mensagem com o traficante Carlos Costa Neves, o Gardenal, o traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, enviou uma foto do deputado durante uma reunião no Palácio Guanabara. Ao encaminhar a imagem, escreveu: "Esse cara tem que vir para nós". Então, galera, como vocês viram, né, uma operação aqui da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, né, para combater agentes públicos que têm ligações com o TCP, que é o Terceiro Comando Puro, né, segunda maior facção aqui do Rio de Janeiro. Eles agem, né, têm influência política aí para tentar evitar operações aí contra o TCP, né, evitar operações ali, principalmente aí no Complexo de Israel, né, que é o QG ali do TCP. E dentre os alvos da busca e apreensão aí, galera, tá o deputado estadual Val Ceasa, né, acusado de ter ligações aí com essa facção. E dos mandados de prisões cumpridos foi contra a Suelen Bacana, né, que era viúva do ex-vereador Zico Bacana, que foi eliminado em 2023, a tiros aqui no Rio. E, inclusive, o namorado dela foi preso também, o Michael, né, Johnny, que, inclusive, ele é assessor, né, de um vereador e tá entre os alvos aí da operação de hoje, tá? Então deixa nos comentários, galera, a sua opinião sobre essa operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro contra esses diversos agentes públicos aí, acusados de ter ligações com a facção TCP. Se tiver alguma sugestão de vídeo futuro também, deixa nos comentários. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, né? Fortalecer o trabalho. Grande abraço a todos e fique com Deus.